Ouvinte, como é que vocês estão? Acabei de chegar do Rock in Rio e acabei de vivenciar no Rio que a favela da Rocinha está vivendo. Então não é a novela que retrata. Perfeito. A realidade no Rio está bem conturbada. Foi perfeito, o Rock in Rio foi perfeito, não aconteceu nada, nenhuma violência, o grau de segurança muito bom. Mas a gente não podia passar ali pelo túnel Zuzu na São Conrado, que daqui liga final da Gávea, final do Leblon a São Conrado, em função do que está acontecendo. A favela já está sendo dominada pelo exército, mas a realidade lá é que houve uma guerra de facção. Então, o que a novela está retratando mesmo? A realidade. Então, as novelas, elas retratam realidade. E vamos combinar? Desde o antigo, na Grécia, já existia homossexualidade. A homossexualidade sempre existiu, porque sempre existiu função materna e função paterna. A gente tem que acabar com essa bobeira que está acontecendo. Não existe cura gay, porque a homossexualidade é um comportamento sexual. E ninguém vai, depois de instalar esse comportamento, deixar de ter. Ah, mas existe as psicólogas que entraram com um processo, o juiz determinou que pode ter uma reversão. Realmente, no início da liminar dele, ele fala que não existe cura gay, mas no final, ele coloca que pode ter reversão. O que é reversão? Você reverter aquilo. Não existe como reverter. Sinto decepcionar os religiosos que acreditam que orando, Deus vai reverter. Pode acontecer um milagre, eu acredito no milagre. Por exemplo, eu fui e voltei de avião e quem segura o avião, além da engenharia mecânica, é Deus. Porque bendita engenharia mecânica que Deus abriu a mente dos homens. Mas não existe como. Então, a partir de agora, eu acho que tem que acabar a palhaçada. A gente tem que entender que heterossexual, homossexual é a mesma coisa. São seres humanos, que não muda moral nem valor. Na verdade, eu vejo muitas igrejas, muitas pessoas de igreja, sabe, Adriana e amigo ouvinte, moralistas. E moralista é porque tem um Deus castrador na cabeça delas. E a gente tem que entender o que é ética e o que é moral. Ética você faz independente se tem Deus ou não te punindo. Você simplesmente age daquele jeito. E moral, tanto que tem um termo moralista. Você tem que ter alguém, uma força superior, que você não fizer aquilo, você vai para o inferno, ou vai voltar barata, ou vai voltar perereca. Não importa a religião. Ou não vai reencarnar, ou sei lá o que é, confusão na cabeça das pessoas. A única coisa que eu entendo, se meu filho, me perguntaram em um canal de YouTube, num dos canais, se meu filho era homossexual. Se ele fosse homossexual, se ele é heterossexual, se ele for transexual, se ele operar, eu continuo amando meu filho do mesmo jeito. Porque independente da opção, e não é opção sexual, vamos parar de falar errado, porque às vezes até eu falo errado. Não é opção, a pessoa optou por ser homossexual. Não, ela é daquele jeito, porque foi constituído daquele jeito, é uma forma que ela vive daquele jeito. Não é doença, porque não existe remédio. Nós temos que aprender. Quantos homens eu atendo que são pastores, que são padres e são homossexuais e tem coragem de falar para mim? E são casados e são padres. E aí, se você soubesse, o que você ia fazer com eles? Pessoas famosas, pessoas muito famosas. O psicólogo, ele sabe o segredo das pessoas. Será que você entenderia, continuaria respeitando aquela pessoa, independente do desejo dele ser para o mesmo sexo ou para o outro sexo? Então, por favor, vamos parar com isso. Eu já não aguento mais falar sobre esse assunto, porque esse assunto tem uma repercussão tão negativa e o juiz, infelizmente, ele não domina o assunto, porque o juiz, ele domina do direito. Ele deveria procurar alguns psicólogos, que são uma outra corrente contrária da Rosângela, que ela juntou algumas psicólogas, para entender como vai reverter. Como? E a Rosângela é uma frequentadora de igreja, de uma igreja protestante que acredita na cura gay. Então, assim, podem fazer o que quiser, mas no dia que um gay for curado, eu quero ser a primeira a chegar a falar, então, realmente existe. As pessoas, elas se convertem a Jesus Cristo e elas começam a dominar o desejo, mas o desejo continua dentro dela. Adriano, eu tenho vários pastores homossexuais, casados, que eu atendo, mas graças a Deus que eu tenho essa compaixão por essas pessoas e por qualquer pessoa. Que eles falam, Cássia, eu sinto desejo por fulano, mas eu quero ser casada. Eu falei, sem problema. Deus, ele é comparado ao amor de mãe, ou a mãe é comparada ao amor de Deus, não sei qual é o sentido da coisa. Então, se Deus consegue entender, quem sou eu para não entender? Ele fala, mas eu quero continuar casado, mas eu quero aprender a lidar com esse desejo, porque quando eu olho para um rapaz, eu sinto desejo, como se ele fosse uma moça, mas eu amo a minha esposa, porque uma coisa é amar. Amar, às vezes, não tem sexo envolvido. Você pode amar. Não existe um amor de amizade, sabe? Amor de mãe e filho, de pai e filhos, e não é um amor sem sexo, mas ele não quer
viver a prática daquele desejo sexual. Aí por isso que eles estão ali para lidar com aquela angústia. Ou o próprio, eu atendi uma vez um rapaz que era bissexual, que de noite ele se fantasiava, se transvestia, fantasiado é pejorativo, se transvestia de mulher. E ele falava, Cássia, de noite eu me realizo assim, mas de dia eu quero ser homem. E eu trabalhava a angústia dele. Então, por favor, assim, que coisa horrível que foi isso que aconteceu. Tem 10 dias que está acontecendo no Brasil. E parece que a repercussão fica, de vez em quando parece que toca na ferida, né? Alguém lembra. Mas aqui os legalistas que imperam a lei, Jesus quando veio à Terra tinha os legalistas e os fariseus, que foram eles que botaram Jesus na cruz. Hoje, se Jesus voltasse, eu penso que Jesus seria um contestador de normas erradas, porque tem muitas normas erradas. Normas parece que a grande maioria está na normalização. Não, mas quantas coisas erradas hoje em dia deixaram de existir. O programa do Ronda Geral, eu vou repercutir sobre um vídeo de um professor de direito que falou que bater em mulher é uma coisa que é certa, que a Lei Maria da Penha está errada. Mas isso até os anos 45, quando a mulher entrou e começou a votar, ela começou a ser contada, a mulher, quando cometia adultério, era o marido que era penalizado porque aquela mulher era uma propriedade dela. Nós estamos em 2017. Quantos homens ainda acham que a mulher é propriedade deles? A nossa cultura é androcentrista, toda ela formada como se fosse um homem o centro de tudo. Então tem pouquinho tempo que nós, mulheres, estamos fora dessa cultura. Não é cultura machista, é uma cultura androcentrista. Tudo, carro é feito para o homem, a porta é feita para o homem abrir, tudo, a cadeira é feita para o homem sentar. Não foi feita anatomicamente pensando na estrutura da mulher. E como mudar algo que está aí há 300 bilhões de anos, não sei a quantidade de anos que nós estamos na Terra. Porque a gente não está na Terra só 2017 anos. E aí? Vocês vão falar o quê? Quando Freud foi questionado de uma mãe que levou a ele, um rapaz para ela atender, e ela omitiu a questão da sexualidade dele, o Freud falou, homossexualidade não é doença. Foi colocado depois no DSM por causa dos psiquiatras que são médicos cartesianos, bioquímicos, que têm a visão muito cartesiana. Hoje nós estamos vivendo uma nova medicina que é biofísica. Então a mente do homem está abrindo, e uma mente que é aberta jamais vai ficar fechada. É isso que é a verdade. Eu vou fazer um intervalo.